Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. O tema do Enem deste ano trouxe à tona algo que até certo ponto estava ficando esquecido. Estava pura e simplesmente esquecido. E veio à tona no noticiário nacional a partir do tema da redação, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. E para tratar sobre esse tema tão relevante para o nosso país, como também para os demais países, a inclusão não só na educação das pessoas especiais, mas também a inclusão no mercado de trabalho, porque a legislação é clara no sentido de exigir que empresas que tenham mais de 100 funcionários tenham em seus quadros de 2 a 5% de trabalhadores especiais. E para tratar sobre esse tema, recebemos aqui em nossos estúdios um acadêmico do 4º ano do curso de Direito, Pedro Henrique Marangoni, para tratar justamente desse tema de inclusão. Seja bem-vindo, Pedro Henrique. É muito bom termos acadêmicos participando também do nosso programa, acadêmicos que se prontificaram e seguem determinadas linhas de estudo, e para trazer isso para o nosso telespectador, para o nosso empresário, para o jovem que muitas vezes se sente excluído, para ele entender melhor como funciona a legislação e o quanto avançou no Brasil a inclusão dessas pessoas especiais. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É um tema realmente de grande relevância, de grande repercussão, fruto aí que eu acabei de comentar, inclusive foi tema da redação do Enem deste ano e chamou a atenção e vem sendo noticiado, discutido, voltou à tona. Um tema que, aliás, tem que ficar sempre no noticiário, no dia a dia, que é uma necessidade do país de pensar mais, pensar melhor sobre a inclusão dessas pessoas. Pedro Henrique, é grato a minha satisfação de estar entrevistando você para tratar desse tema tão importante para a nossa economia. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, professor, durante muito tempo a inclusão ficou oculta no Brasil e a partir do século XX que começou a ganhar nome. Então, se analisarmos os gráficos mesmo dentro da educação, a partir do ano de 2000 até 2014, que é quando tem os estudos, teve uma elevação gigantesca dos deficientes que adentraram na educação e também no mercado de trabalho. Com certeza, esse assunto passou a ser discutido, não só o assunto quanto à inclusão, mas o assunto quanto à igualdade, à liberdade e também à fraternidade. E com isso, foram incluídos decisões, foi discutido como que seria a inclusão do deficiente, tanto nas escolas, no ensino superior, mas também após sair do ensino superior, ou então do ensino médio, dentro do mercado de trabalho. Em algumas áreas, inclusive, eles têm se destacado, que a necessidade especial que ele tem acaba auxiliando para determinadas atividades laborais. Só que, em contrapartida, a gente acompanha que ainda tem resistência, ainda existe resistência por parte de alguns empregadores para estar possibilitando a acessibilidade no ambiente de trabalho para receber esses novos funcionários, esses novos colaboradores. E o que a legislação pode fazer em relação a isso? Bom, professor, eu digo aqui que infelizmente são raríssimos os casos em que tem uma pessoa deficiente que se destaca. Foi criada uma falsa inclusão. A lei trouxe a inclusão, a Lei 8.213, em que reserva uma quantidade
de pessoas que sejam deficientes nas empresas. Porém, essa inclusão é uma inclusão realmente de fato? Nota-se que ela apenas inclui dentro de um capitalismo, obedecendo apenas à lei. Dessa quantidade de pessoas aqui, eu tenho que ter uma porcentagem que são deficientes. Bom, realmente é vista essa pessoa, busca-se sua capacidade? É realmente averiguado tanto do intelectual ou então as outras capacidades, os talentos dela dentro do mercado de trabalho? É visto isso ou ela é vista apenas como um objeto para cumprir a lei e para preencher essa porcentagem que a lei exige? Então, é visto apenas isso, e não como uma inclusão de fato, uma inclusão que se diga fraterna, de incluir realmente, dessa pessoa ser igual realmente. Percebe-se muito aqui, professor, a lei tentando cumprir a igualdade e tentando cumprir a liberdade, mas onde está a fraternidade? Como falar que essa pessoa vai ser igual a todos, sendo que apenas a vaga reservada é para cumprir uma cota, e não para cumprir, ver essa pessoa como um todo, né? Ver essa pessoa como humana, que está faltando em todo o mercado de trabalho e também na educação. E como que você vê isso, Pedro Henrique? Uma falta de conscientização? É uma falta de fiscalização? O que falta, afinal, para a gente ter, de fato, a inclusão? Bom, professor, aqui a gente volta nas origens do direito, né? Vamos explicar isso dentro do direito. Foi criada uma ideia de que devemos ter a igualdade, devemos ter a liberdade, mas não podemos esquecer que dentro da igualdade e da liberdade existe o outro princípio, que é a fraternidade. É uma tríade que se complementa. Então, aqui eu gosto de dar um exemplo, professor, da vaga para deficiente, em que por que o Estado cria a vaga para deficiente? Para garantir a igualdade. O deficiente ali, ele estaciona na vaga, então ele consegue ser tão livre quanto as outras pessoas, porque ele está mais próximo, mais acessível, então ele tem a mesma liberdade daquelas pessoas que não têm deficiência alguma. Então, isso faz ele igual. O Estado garante uma liberdade para tornar ele igual. Mas onde está aí a fraternidade? A fraternidade, ela morre, ela acaba quando alguém estaciona na vaga desse deficiente. Então, daí ele já não tem mais essa liberdade, porque ele vai ter que estacionar em um lugar um lugar distante, vai exigir muito mais esforço dele, e daí vai acabar com toda a igualdade, liberdade e fraternidade. Então, foi-se criado, vamos até dizer, uma cultura em que é necessária uma mudança completa para aceitarmos não só os deficientes, mas as demais minorias, aceitarmos elas de forma fraterna e não de modo apenas a cumprir uma lei. Por que as pessoas hoje não estacionam na vaga para deficiente? Por medo de alguma multa, ou então por medo de alguma represália, mas não exclusivamente por pensar que ele é uma pessoa igual e que estaria favorecendo essa pessoa quando ela teria esse benefício. Ou mesmo dentro dos ônibus, né, que tem as vagas reservadas. As filas. Para idosos, para grávidas e portadores de necessidades especiais. Tem a vaga dentro do ônibus, mas, por exemplo, não tem uma rampa, não tem um elevador para levar essa pessoa até dentro do ônibus, por exemplo, quando é um cadeirante. Uhum. Então, realmente, a gente observa e a lei sendo descumprida. Por exemplo, as calçadas. Andando pelas ruas de boa parte das cidades, você percebe a dificuldade que o portador de necessidade especial, que o cadeirante, que o que tem deficiência visual, encontra nas cidades para se deslocar. E você vê isso também como falta de fiscalização por parte do poder público? Claro, é uma falta completa aqui, né, professor? Porque falta do Estado não só também uma fiscalização, mas investir nesse caso. Não tem um real investimento, não tem essa preocupação. Tem a preocupação quando a sociedade, quando os próprios deficientes com muita luta chegaram onde chegaram. Senão, ficaria sempre no mesmo patamar.
eu acho interessante falar também, professor, dos deficientes relacionados aos concursos. Porque o que sentimos quando muitas pessoas pensam que isso é errado, que isso daí até fere o princípio da igualdade, porque ele tem a mesma capacidade intelectual como as demais pessoas, mas você pensa que ver isso de um modo muito isolado, porque comparando novamente a vaga para deficiente, a vaga para deficiente, ela atinge diretamente a deficiência. Vamos supor que é uma pessoa cadeirante. Então, ela vai estar mais próxima porque ela necessita dessa cadeira de rodas. Né? Então, atinge diretamente a deficiência. No concurso público, as pessoas pensam, mas não, ela tem um intelectual tão formado quanto o meu. Ela só não tem, ela apenas tem outro tipo de deficiência. Mas isso daí ver apenas de um caso isolado, ver estritamente, porque temos que pensar toda essa caminhada dessa pessoa deficiente. Ela não teve essa acessibilidade como as demais pessoas, ela teve ferida antes essa igualdade, teve ferida essa liberdade. Então, como que eu vou falar uma igualdade, igualar ela igual às demais pessoas no concurso público só pela intelectualidade? Não. Esse deficiente, ele sofreu antes, ele teve sua igualdade, sua liberdade ferida. Então, isso justifica as cotas nos concursos públicos. Bem, fique conosco que vamos aproveitar a presença aqui do Pedro Henrique, acadêmico do 4º ano de Direito da Unipar, para discutirmos mais desse assunto que veio à tona com muita força pela imprensa de uma forma geral, a partir do tema da redação do Enem deste ano. Então, fique conosco para no próximo bloco discutirmos um pouco mais a questão da inclusão na educação e no ambiente de trabalho. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Retomamos a nossa conversa aqui com Pedro Henrique Marangoni sobre inclusão na educação e no mercado de trabalho das pessoas especiais. Pedro Henrique, a legislação é de 1991 que trata sobre esse tema, né? E é uma legislação não específica. É uma legislação que trata do quê? Do INSS? Da Previdência Social. Sim.
As vagas reservadas de uma porcentagem para as empresas, né, aos deficientes é a Lei da Previdência Social. Aham. Também tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que daí sim fala sobre a inclusão do deficiente na educação. Mas, especificamente, no mercado de trabalho, temos aí a Lei da Previdência Social. É interessante porque essa legislação, inclusive, consta nos relatórios de avaliação para autorização, para renovação do reconhecimento, para o reconhecimento dos cursos, como item obrigatório, como de fato é a questão da inclusão e da acessibilidade. Inclusive, a Universidade Paranaense tem a estrutura física totalmente adaptada e tem inclusive um programa, o programa Piani, que trata justamente da inclusão, para atender a esses estudantes especiais. E temos observado no dia a dia, tanto nas instituições de ensino, tanto na Unipar, como pelas ruas, mais portadores de necessidades especiais, mais pessoas especiais, se locomovendo, trabalhando, enfim, pessoas que antes de 2000 era mais difícil a gente ver. Então, dá para observar que, de fato, embora não como deveria de forma plena, a inclusão está funcionando, não está? Sim, sim. A lei tem, de certo modo, o seu efetivo. Antes não víamos as calçadas adaptadas, né, para cadeirantes, e a partir de um tempo começamos a ver todas as calçadas sendo adaptadas. Isso sim deriva de lei. Então, de certa forma, a lei tem sim um efetivo. O problema da inclusão ainda eu digo que somos nós. Apesar de ter uma acessibilidade, às vezes prejudicada, a inclusão do deficiente depende muito de nós, né? De vermos os deficientes como uma pessoa igual, como uma pessoa com capacidade, uma pessoa que consegue crescer tanto quanto as outras. Mas a gente tem acompanhado também e observado nas empresas que são poucos os que chegam ao topo da hierarquia das empresas. Então a gente vê poucos. O que acontece que eles não estão conseguindo cargos de gerente, de gestores principais? Será que era o afastamento dos bancos universitários? Como que você vê isso, pelo que você já estudou? É um tanto quanto se complementam, né? Aí a educação e também o mercado de trabalho. Então, se essa pessoa especial ela já tem um certo problema na educação, provavelmente vai ter o mesmo problema no mercado de trabalho. Existe um preconceito, né, também, de não conseguir visualizar a pessoa com deficiência como uma pessoa também incapaz, que consegue ascender os melhores cargos. Então, ela, geralmente, para cumprir a norma dessa porcentagem nas empresas, elas são colocadas nos cargos mais básicos, né, nos cargos sem muita, que não exige muito dessa pessoa deficiente. É o que eu falo, é apenas para cumprir a norma. Não ver essa pessoa como uma qualquer outra, como uma pessoa com extrema capacidade para evoluir e crescer. E é muito interessante. Vou dar um exemplo aqui na unidade Francisco Beltrão, que temos um aluno fazendo arquitetura e urbanismo, inclusive está no 4º ano, e ele é acompanhado por um tradutor de Libras. O aluno é impressionante, a concentração dele e a produtividade dele, o quanto ele é apaixonado pela área de arquitetura. Temos um outro aluno que faz direito, cego, completamente cego, e nasceu gêmeos, e ele foi o segundo, teve problema no parto. O irmão dele faz enfermagem e ele faz direito. Detalhe, ele é muito superior
em termos de nota do que o irmão que faz enfermagem. Então, a gente aprende a cada dia com esses alunos que a gente tem. Temos um outro aluno que ele tem uma doença degenerativa, cadeirante, que está no 3º ano de sistemas de informação. E também anda pela Unipar e os alunos acabam envolvidos com ele. Recentemente, um outro aluno cadeirante também, que está concluindo o curso de administração e já comentou comigo nas diversas conversas que já tivemos, que pretende fazer direito, terminar o curso de administração e fazer o curso de direito. E os alunos de administração se uniram com alunos dos outros cursos, estimulados pelo coordenador do curso de administração, professor Sérgio Bueno Fernandes, estimulado pelo coordenador, fizeram uma campanha maravilhosa e compraram uma cadeira nova, automatizada, motorizada, para esse aluno, porque ele é muito conhecido, porque ele fica andando pelos prédios da Unipar e às vezes em excesso de velocidade. Já multei ele algumas vezes pelos corredores. Então isso estimula também outros alunos a falarem não. Estão lá os colegas estudando, está lá o Gabriel fazendo o curso de Direito e cada um dos alunos, o Pietro fazendo sistemas. Então eles estão aparecendo e mostrando por que vieram. E eu acredito que no mercado de trabalho, aos poucos isso vai acontecer também. Eles vão mostrar os seus diferenciais, como estão estudando, se dedicando. É uma questão de tempo para eles estarem também ocupando cargos chaves dentro das organizações. É o caso desse aluno que, terminando a administração, vai fazer o curso de Direito. Então ele vê que é possível sim, que o ônibus que ele vem, porque ele mora numa cidade distante de Francisco Beltrão, foi adaptado para trazer ele. É um aluno que não falta, dedicado, e o resultado está aí. Está terminando um curso e já está pensando no segundo curso. Mas é necessário um trabalho maior ainda de conscientização, porque vimos a repercussão, inclusive com alguns questionando o tema da redação, mas é uma forma do Ministério da Educação, do governo, também trazer o tema à tona para as pessoas discutirem, como é o nosso caso, que estamos aqui discutindo, conversando com o nosso telespectador, falando um pouquinho da legislação, mas principalmente explicando a importância de incluir essas pessoas especiais no ambiente de trabalho, que eles podem muito e para isso eles precisam o quê? Se dedicar também, se dedicar, arregaçar as mangas